Bem-vindos de volta ao nosso estudo dos Provérbios e ainda estamos em Provérbios 6, mas há muito que aprender aqui. Então vamos ler começando com o versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Vamos ao Senhor em oração. Pai, agradeço-te por este dia, e agradeço-te pelo grande privilégio de poder ensinar a tua palavra. Mas, ó Deus, eu oro acima de tudo, para que tu salves, Senhor, os jovens que estão ouvindo estes provérbios, para que eles conheçam Jesus, pois não há nada maior do que conhecê-lo, e a salvação que só se encontra em seu nome. Então, Pai, por favor, opere em seus corações. Faça-os ver que todos os princípios, mandamentos e atos de obediência não têm sentido, a menos que tenhamos renunciado a toda justiça própria e confiemos somente em Cristo. Ó Pai, opere agora, através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse na minha oração, é sempre assim. Eu amo o livro de Provérbios. É incrível, mas o livro dos Provérbios não pode nos salvar. Somente a expiação, a morte de Jesus Cristo na cruz, pode nos salvar. E somos chamados a fugir da nossa justiça própria, a reconhecer o nosso pecado, a nos arrepender do nosso pecado e a confiar nele. Ora, não é confiar nele em mais alguma coisa, mas confiar nele exclusivamente, somente. Se eu morresse agora, depois de 40 anos ensinando a Bíblia, 40 anos buscando servi-lo, eu iria para o céu pela mesma razão que um novo convertido há 5 minutos vai para o céu. Porque Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Essa é a nossa única esperança. Eu gosto de dizer isso. Na verdade, pedi que um dia isto fosse colocado na minha lápide. Não contribuí com nada para a minha salvação, exceto com o meu pecado. E com nada para o meu ministério, exceto com a minha fraqueza. É somente Cristo. É somente Cristo. Agora, no versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Aqui temos um chamado não apenas para aprender, mas um chamado para obedecer. Aprendemos, portanto, que podemos obedecer em relação à vontade de Deus, com relação à sua pessoa. Aprendemos para que possamos confiar e adorar. Portanto, no versículo 20 é um chamado à obediência. Versículo 21, ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Esta é a forma de obedecer. Quero dizer, nós somos chamados a obedecer, mas como podemos fazer isso? Ora, você não pode obedecer a algo que você não conhece. E assim precisamos estudar a palavra de Deus. Mas mais do que isso, precisamos estudá-la, memorizá-la, meditá-la, ao ponto de ela ser internalizada, tornar-se parte de nós, tornar-se parte de nós. Bem, no versículo 22, veremos a promessa da obediência. Um tanto importante. Ele diz, quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Agora, vamos analisar cada uma dessas frases e ver o que elas significam e como se aplicam à nossa vida. Em primeiro lugar, ele diz, quando caminhares, isso te guiará. E um dos temas abrangentes de todo este capítulo 6 que estivemos examinando é, somente as Escrituras são capazes de nos ajudar a navegar pelos mares sombrios deste mundo. Deixe-me dizer uma coisa, e você pode ficar com raiva de mim, mas se discordar, pergunte à sua mãe e ao seu pai. Você não é tão inteligente quanto pensa que é. Você não apenas não tem todas as respostas, mas como nem sabe a maioria das perguntas. Você precisa de sabedoria. E a sabedoria não nasceu com você, não é inata em você. Você precisa aprender a sabedoria, você precisa adquirir sabedoria para navegar por este mundo. Estive em algumas selvas enormes e me saí bem. Você sabe por quê?
Não porque eu soubesse o que estava fazendo, mas porque as pessoas com quem eu estava sabiam o que estavam fazendo. E aprendi com eles, os segui. Mesmo depois de todos esses anos, penso que conseguiria andar por lá, mas me sinto muito mais seguro se estiver com um deles atuando como guia. Entende? Portanto, este mundo espiritual e moralmente é muito mais perigoso do que qualquer selva. E não temos sabedoria para navegar, não temos olhos para ver, não temos o discernimento inato de que necessitamos. E assim estudamos constantemente a palavra de Deus. Aqui está a pergunta que tenho para você. Digamos que você tenha 12 anos. O que você sabe? Quero dizer, você tem 12, 14 ou 18 anos. O que você realmente sabe? Você não sabe muito sobre o mundo. Mas, uau! Recebi um telefonema. Você não sabe muito sobre o mundo e não sabe muito sobre os perigos espirituais que existem por aí. Então, do que você precisa? Você precisa estar na palavra de Deus. Ora, alguns de vocês podem dizer, eu ouço a todos estes provérbios e na metade do tempo ele está sempre nos dizendo para estarmos na palavra. Bom, então você está entendendo essas lições, porque é isso que os provérbios, pelo menos nos primeiros capítulos, está constantemente falando a respeito. Escute, incline o ouvido, preste atenção na palavra, porque só a palavra, só as escrituras são capazes de nos tornar sábios para a salvação, mas também de nos ajudar a navegar neste mundo. Bem, ele diz aqui, quando caminhares. Então, o que isso está nos dizendo? As escrituras não são apenas um guia para a religião, ou mesmo para a moralidade, mas elas nos guiam em todas as esferas da existência. Ok? Muitas vezes, jovens, creio que todos nós somos propensos a pensar, preciso da Bíblia para poder ir à igreja apenas no domingo. Não, você precisa da Bíblia para poder ir trabalhar na segunda-feira. Você precisa da Bíblia para poder se casar adequadamente e ser um marido ou uma esposa que vive com dignidade. Você precisa da palavra de Deus para saber ser pai, mãe. Você precisa da palavra de Deus para saber ser filho, amigo, irmão, irmã. Mesmo que você leia o livro dos Provérbios em muitos outros lugares, encontrará informações suficientes para torná-lo sábio. E no que diz respeito aos negócios, no que diz respeito ao governo, no que diz respeito a todas as esferas de atividade na vida humana. Quando você anda por aí, quando você vai por aí, quando você vai a algum lugar, as escrituras contribuem. As escrituras ajudam. Conheço médicos e cirurgiões que diriam a vocês, eles testemunhariam que sua profissão, que são renomados em sua profissão, não apenas por causa do conhecimento em medicina, mas por causa do conhecimento das escrituras. Existem advogados e políticos que podem dizer a mesma coisa. Há vendedores, donas de casa, mães que ensinam em casa, mecânicos e engenheiros. E todos eles lhe dirão que parte do sucesso se deve ao fato de terem estudado a palavra de Deus e de terem aprendido a aplicá-la a todos os aspectos de suas vidas. Agora, diz aqui, quando caminhares, isso te guiará. Ora, a palavra guiar é frequentemente usada em relação a Deus, guiando o seu povo. Não apenas nos momentos fáceis, mas guiando o seu povo nas maiores dificuldades para que cheguem ao destino que ele determinou. Eu vou lhe dar um exemplo. Em Êxodo 15, 13, com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Ele os guiou para o lugar que ele queria que eles estivessem, ok? E ele nos guia de forma prática, através de sua palavra. Agora, há momentos em que podemos ser desobedientes ou ignorar sua palavra, e ele pode vir e nos pegar pelo cangote e virar nossa cabeça na direção certa. Mas, na prática, geralmente, Deus nos conduz através de sua palavra. Agora, quero te mostrar uma coisa, quero que você marque em Provérbios, e eu quero ir para algo que é um tanto importante. E eu quero ir por um momento ao livro de Tiago, se você puder.
capítulo 1, versículo 13. Quero falar sobre a orientação de Deus. Ele diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Bem, eu gostaria de ler essa passagem inteira, mas não temos tempo. A principal verdade que quero destacar é: Deus nunca vai levar você ao pecado. E ele nunca irá levá-lo a lugares que colocarão diante de você a oportunidade de pecar e fazer com que você caia. Deus não opera dessa forma. Se você se colocou em uma situação em que está cercado de perigo moral, você se colocou nessa situação e precisa reconhecer, não culpe a Deus. Deus sempre irá guiá-lo por caminhos de justiça. Ele sempre, através da sua palavra, lhe dará alertas sobre fugir do mal e da tentação. Então, se você se encontra no meio disso tudo, você se colocou lá. Portanto, ouça as advertências das Escrituras. Fico surpreso quando leio Provérbios, mesmo quando leio as epístolas de Paulo, especialmente a Timóteo. Quantas vezes ele nos diz para fugir? Não para lutar contra o pecado, não para lutar contra as situações pecaminosas, mas simplesmente sair de lá. Fique longe daí. Reconheça o perigo e siga em frente. Mas há tantos e tantos jovens, particularmente, que são tão tolos e que tentam a Deus no sentido de que se aproximam do fogo pensando que não serão atraídos, ou que Deus de alguma forma os libertará no último instante. Não. Quando você vê o pecado, a tentação, o perigo, corra. Essa é a vontade de Deus para você. E assim, diz que ele os guia à habitação da tua santidade. Ele os guia para o lugar que ele quer que eles estejam. E se você acabar em outro lugar, ora, a culpa é sua. E então, quero que assumamos a responsabilidade pelo que fazemos. Além disso, jovem, reconheça que há consequências por suas ações. Não, você não precisa ouvir, mas terá que sofrer por não ouvir. Eu costumava ouvir isso com frequência quando era mais jovem. Você pode falar o dia todo sobre quebrar a lei de Deus, mas no final é a lei de Deus que vai quebrar você. E isso é tão real. Então, dê atenção aos avisos agora. Reconheça que Deus irá guiá-lo por caminhos de justiça. E se você está andando por caminhos de injustiça, você precisa sair daí. Você precisa temer. Às vezes, ouvi e li sobre alguns dos maiores lutadores do mundo. E tem uma coisa interessante. Você poderia pensar que esses homens não têm medo de nada. Isso não é verdade. Eles temem. Eles sabem o que deveriam temer. E procuram evitar, prevenir, estar atentos, tentam impedir. Eles até se alimentarão desse medo no sentido de que esse medo gera neles uma energia para escapar disso, para fugir disso, para se preparar para isso. Há coisas das quais você deveria ter muito medo. Coisas pecaminosas que podem destruir o corpo e a alma. Eu não estou aqui brincando com você. Eu quero que você perceba isso. Eu sou uma pessoa bastante ocupada, trabalho com missões e missionários todos os dias. Estou reservando um tempo para fazer isso com vocês, jovens, porque sei que é muito importante. Não é apenas uma questão de você ter a melhor vida agora, é uma questão de vida ou morte. Então ouça com muita atenção. Ou você será guiado pelo mundo, será guiado pela sua própria tolice, ou será guiado por Deus. E você só será guiado por Deus na medida em que estudar e internalizar a palavra de Deus. Agora, vamos continuar. A palavra guiar aqui. Ok, então ele diz: quando caminhares isso, os mandamentos te guiará. É frequentemente usado em relação à liderança de um pastor. Deus, como um pastor, conduzindo o seu povo através deste mundo e por sua palavra. Por exemplo, no Salmo 23, 1 e 2, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Junto das águas de descanso. Ora, você quer ser pastoreado? Você diz, não, eu quero ficar sozinho.
Bem, antes de dizer isso, deixe-me informá-lo sobre uma coisa. Você é uma ovelha. Você já viu uma ovelha? Lobo? Quando eu era menino, eu costumava pensar comigo mesmo, qual é o problema de ter um lobo? Quer dizer, é apenas um cão e acho que posso adotar um. Quero dizer, basta... Já tive cachorros correndo atrás de mim, eu dei um chute na cabeça deles, então qual é o problema em ter um lobo? E um dia eu vi um lobo. Eles são bem altos, suas cabeças são bem grandes e eles são ferozes. Nós já sabemos disso. Este mundo está repleto de diversos lobos e você é uma ovelha. E neste mundo há um bramando como um leão procurando a quem possa tragar. Você precisa de um pastor. Você precisa de um pastor. Por que eu me saí bem na selva ou no meio de uma guerra? Ora, porque eu estava com pessoas que sabiam o que estavam fazendo, não foi por minha causa. Como você se dá neste mundo? Ficando perto do pastor e fazendo o que ele diz. Mas você não pode fazer o que ele diz se não souber o que ele diz, e você não pode saber o que ele diz se ignorar a sua palavra. Agora, quando as pessoas não têm um pastor, como elas são? Eu quero ler para vocês Mateus 9,36. Ele diz, vendo ele as multidões, vendo o povo, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Sabe, os animais são bem sensíveis ao perigo. Nós não criamos ovelhas, criamos gado e cavalos quarto de milha. Mas era incrível. Houve momentos em que tínhamos aqueles que chamamos de cães selvagens, que corriam pelo nosso rancho, e às vezes era uma grande matilha deles. E havia algo no gado, eles simplesmente sabiam quando esses animais estavam se aproximando. Mesmo quando eu, ou mesmo um cara mais experiente, não reconhecia o que estava acontecendo. Parece que eles sentiam isso. E ficavam nervosos, ansiosos, agitados e prontos para fugir a qualquer momento. Ora, é assim que somos sem pastor. Ao longo da minha vida, estive em diversas situações em que, se eu não soubesse que Jesus era fiel e onipotente, teria ficado muito aterrorizado. Mas saber que ele estava ali foi o que nos fortaleceu. E então, o lobo, o leão, eles não têm medo das ovelhas. Eles não têm. Não há nada a temer. Eles têm medo do pastor. E se as ovelhas querem estar seguras, elas precisam ficar ao lado do pastor. Elas precisam ser guiadas por ele. Agora, eu recomendo que você ore o tempo todo e desenvolva o seu relacionamento com Cristo. Mas eu só quero te dizer uma coisa. Ele irá guiá-lo, principalmente por meios comuns, pela palavra que ele falou. Há uma coisa interessante. Quando Deus fala com Salomão, Salomão basicamente diz, sabe, Deus, depois de ser feito rei, ele diz, sabe, sou jovem, não sei o que fazer, preciso de sua ajuda. Dê-me sabedoria. E Deus lhe deu sabedoria. Deus lhe prometeu todos os tipos de coisas. Mas eu me perguntava, eu costumava me perguntar, eu me sentava e dizia, quando Deus falou com ele daquela vez, por que Deus não disse, ei, Salomão, mais tarde na sua vida, você vai cometer o erro, o pecado de acumular cavalos e riquezas, e o seu coração se exaltará. Além disso, você acumulará concubinas e esposas e tudo mais. Não faça isso, Salomão, porque você vai estragar tudo. Muitas vezes me perguntei, por que Deus naquele momento não disse isso, Salomão? Você sabe por que eu acho que ele não fez? Porque ele já fez isso em Deuteronômio 17. Em sua palavra, ele fala aos reis, ele fala aos homens que vão se tornar reis, e ele diz, quando você se tornar um rei, você precisa pegar a lei e fazer sua própria cópia na presença do sacerdote, o que significa que o sacerdote também ia ensiná-lo. Você não precisa acumular riquezas ou todas essas coisas que os reis normalmente fazem. Então, ele já havia avisado Salomão. O problema é que Salomão não deu ouvidos à palavra de Deus.
Então, como jovem, não quero que você pense que Deus irá guiá-lo de alguma forma abrindo os céus e falando com você em voz audível. Ele já nos disse tudo o que precisamos saber em sua palavra. E se você negligenciar isso, não espere receber alguma, não sei, mensagem especial. Por isso eu te rogo, se você quer ser guiado pelo pastor, esteja na sua palavra. Agora, quero te mostrar em Provérbios 7 exatamente o contrário. Um jovem que não é guiado pela palavra de Deus. Em Provérbios 7, versículo 6. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, esquina de uma mulher imoral, e seguia o caminho da sua casa. Ora, ele está sendo guiado pela palavra de Deus? Ele está sendo pastoreado, neste momento, por Deus? Não. Ele foi deixado de lado, abandonou os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de seu pai, os ensinamentos de sua mãe, e está sendo guiado por sua própria luxúria, seus próprios desejos malignos. Talvez ele esteja sendo orientado por não ter conversado com essa mulher imoral. E ele vai seguindo-a, ok? Até a casa dela, e é quase como um animal indo para o abate, ok? Então, você tem que tomar uma decisão. E você provavelmente está pensando que direi, Deus irá guiá-lo, ou você irá guiá-lo. Ora, acho que você não deveria estar tão orgulhoso. Você, de fato, não o orienta. As opções são de Deus que irá guiá-lo. As opiniões deste mundo caído irão influenciar você e se tornar o seu guia. Muitas pessoas pensam, Deus é o Senhor da minha vida, ou eu sou o Senhor da minha vida. Bem, você nunca é de fato o Senhor da sua vida porque é muito suscetível às influências perversas dos outros. Então é melhor encarar desta forma. Você vai se submeter a... Bem, não veja desta forma. Você vai se submeter ao senhorio de Deus ou vai se submeter ao seu próprio senhorio porque você realmente não é o Senhor. A melhor maneira de ver isso é você se submeterá ao senhorio de Deus obedecendo a sua palavra. Você vai se submeter ao senhorio de pessoas imorais e tolas? Então, qual você vai escolher? Está entendendo? Ele disse, bem, eu escolho Deus. Então fique em sua palavra, prove isto. Fique na sua palavra. Sature sua vida na palavra. Prove isso, ok? Agora, quero que vejamos algo um tanto especial. Ele diz, isso é lindo. Ele diz, quando te deitares, te guardará. Te guardará. Agora, quero que você observe os opostos que temos. Em primeiro lugar, quando você caminha e quando você se deita. São polos opostos, ok? Quando você está acordado, quando você está dormindo. Isso basicamente, o que isso quer dizer? Isso está falando sobre toda a sua vida. Então, o que ele está dizendo é que a totalidade da sua vida será afetada. Todos os aspectos, desde estar dormindo até estar acordado. Cada aspecto da sua vida será afetado pelo seu estudo e adesão à palavra de Deus ou pela sua negligência com a palavra de Deus. Portanto, não há uma parte da sua vida que não seja tocada, seja pela obediência ou pela desobediência. Agora, veja o que mais diz. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Então, a palavra de Deus irá mantê-lo no centro da vontade de Deus, que é o lugar mais seguro onde você pode estar, mesmo quando estiver mais vulnerável. Ora, quando você está mais vulnerável? Quando você está dormindo. Você está dormindo, alguém pode entrar no seu quarto, alguém pode te atacar. É por isso que em tempos de grande conflito, quando alguns soldados estão dormindo, há outros soldados que ficam acordados para avisá-los de um ataque, porque geralmente um ataque acontece à noite. E o que está dizendo aqui é que se você permanecer no centro da vontade de Deus, esse é o lugar mais seguro onde você pode estar, mesmo quando estiver mais vulnerável. Agora quero que voltemos a Provérbios 3:24. E diz isto sobre os mandamentos. Quando te deitares,
não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Ora, isso não significa que se você estiver estudando a palavra de Deus e submetendo a sua vida à palavra, você nunca terá lutas e nunca se prostrará. Mas o que isso significa é que espiritual e eternamente você está no lugar mais seguro que pode estar quando está no centro da vontade de Deus. Mas novamente, você não pode estar no centro da vontade de Deus se não conhecer a vontade de Deus. Você não pode conhecer a vontade de Deus sem sua palavra. Agora, quando falamos de proteção, quero dizer todos os tipos de proteção. Estar na vontade de Deus é o lugar mais seguro, mas principalmente espiritual e moralmente. Houve muitos mártires que tiveram mortes terríveis, mortos por pessoas muito perversas, mas eternamente eles estavam seguros. Eles foram para a glória. Há outros que foram literalmente devorados por este mundo, por pessoas más. Eles foram devorados por sua própria luxúria pecaminosa e foram eternamente destruídos. Eternamente destruídos. O que você precisa ver é: o seu corpo físico é importante e o seu bem-estar físico é importante. Não pense que não. Mas existem perigos espirituais neste mundo, tentações e mentiras que o levarão ao pecado e à rebelião contra Deus, ou à negligência de Deus, e você precisa evitá-los a todo custo, e a única maneira de fazer isso é através da palavra de Deus. Agora ele continua e diz o seguinte: quando acordares, falará contigo, ok? Agora, aqui está o que eu quero que você veja, isso é muito importante, estamos demorando um pouco, mas cara, isso é importante. Se vocês conseguirem isso, jovens, vocês irão muito bem, ok? Agora, quero que você pense em uma coisa. A palavra fala com você. Então você está deitado na cama e não consegue, você ainda não dormiu. O que ele está dizendo? Seria melhor se naquele momento você estivesse meditando na palavra de Deus, a fim de que a palavra de Deus fale com você. Então, enquanto você tenta dormir, a palavra está falando com você. Então você dorme. Mas quando você acorda, vou te falar, estou recebendo muitos telefonemas. Quando você acorda, a palavra está ali para te encontrar e você retoma a conversa. Entende o que está acontecendo? Então, estou deitado ali à noite, meditando na palavra. É como se a palavra estivesse falando comigo, conversando comigo. Assim, eu vou para a cama, vou dormir e acordo. E quando acordo, a conversa continua. Está entendendo? A conversa continua. E eu escrevi aqui: a palavra de Deus está esperando por você pela manhã. Você deve comungar primeiro com o seu melhor e mais fiel amigo, antes de comungarmos com qualquer outra pessoa. Ora, isso é sabedoria. Mas agora, para alguns de vocês jovens que são muito, como posso dizer isso? Vocês são muito sinceros e diligentes. Não quero que você caia no legalismo. Não quero que você caia em condenação. Não quero que você pense que todas as noites o irmão Paul vai dormir pensando apenas nas escrituras, falando com ele, e quando ele acorda a primeira coisa que ouve são as escrituras. Nem sempre é esse o caso. Às vezes, a primeira coisa que ouço é a minha filha de 7 anos entrando na sala dizendo: papai, acorde, é sábado e eu quero brincar. Mas o que estou tentando te dizer é que a escritura deveria ser esse tipo de amiga para você, que deveria ocupar a maior parte dos nossos pensamentos. Ora, quando isso não acontecer, não quero que você ande em condenação ou pense que é horrível ou que não é cristão, mas isso é algo em que quero que cresçamos cada vez mais. A palavra de Deus presente à noite quando formos dormir. E a palavra de Deus presente pela manhã quando acordarmos. E eu creio que é sábio que a primeira pessoa que fale conosco pela manhã seja Deus através de sua palavra. Agora, Salmos 5:3. Ouça o que diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando.
Então, não é apenas falar com Deus, mas esperar ouvir de Deus. E temos a revelação de Deus em suas palavras. Então não temos que orar e depois esperar em silêncio por uma voz. Precisamos orar. E podemos esperar em silêncio. Não há nada de errado com isso. Mas precisamos estar na palavra de Deus, onde ouvimos uma mensagem inspirada, inerrante e infalível. Agora, eu quero te mostrar algo. Jesus é sempre o nosso exemplo, não é? Vou mostrar uma passagem que talvez você não conheça. Está em Isaías 50. E é um dos que chamamos de Cânticos do Servo. Então, em Isaías, há esses capítulos que se referem especificamente ao Messias, como Isaías 53, que todos vocês conhecem nos versículos 1 a 12. Mas aqui, quero que vocês olhem o versículo 4 de Isaías 50. 4 a 6. Este é o Messias, ok? Esta é uma profecia falando sobre o Messias, e uma das coisas que é tão rápida e claramente apontada aqui é que o Messias, embora seja Deus, é Deus em carne. Ele é um homem de verdade. Isto é o que diz o versículo 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Como sabemos pelo livro de Lucas, o Messias, quando criança, cresceu não apenas em estatura, mas também em sabedoria. Ele cresceu em seu conhecimento de Deus através do estudo das Escrituras. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Agora ouça o que diz. Ora, este é o Messias, este é o único homem perfeito. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça, como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Depois ele continua falando sobre como ele sabia que Deus lhe ensinou o que ele tinha que fazer e ele não voltou atrás. Ele voluntariamente se entregou para ser espancado, para ser crucificado, para a redenção do seu povo. Mas o ponto que quero enfatizar para você é, ele é o nosso exemplo. Ora, se o homem perfeito, Jesus, Deus e homem, se ele acorda todas as manhãs para ouvir a palavra de Deus, quanto mais devemos segui-lo neste assunto? Que a primeira coisa que ouvimos seja ele, através da sua palavra. Agora, quero te dizer uma coisa, é muito mais fácil falar do que fazer. Sabe, trabalhar no ministério, principalmente com missionários ao redor do mundo, muitas vezes acordo e o primeiro pensamento é: há um problema, ou tenho que ir ao escritório, ou algum estrangeiro está com problemas no campo, ou alguém está na prisão, ou alguém está sendo perseguido. E tudo isso requer uma resposta urgente. Mas posso dizer que, às vezes, tenho sido tolo e tenho sido desobediente. E pulo da cama e simplesmente corro para uma tarefa, quando eu deveria ter esperado, quando eu deveria estar na palavra. O maior presente que você pode dar ao mundo é ser um homem mais piedoso, uma mulher mais piedosa, um jovem ou uma criança mais piedosa, entende? E isso só acontece quando você passa tempo com o Senhor. Agora, claro, há momentos que são urgentes, mas como prática, esta deve ser a nossa rotina. E espero que você aprenda coisas com o que estou ensinando, mas espero que você desenvolva um relacionamento com a palavra de Deus, onde aprenda muito mais, e não por meio de um homem, mas através do seu próprio estudo das Escrituras. Tudo bem? Tudo certo. Vamos para a próxima lição. Continuaremos aqui em Provérbios 6. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, oro para que o Senhor opere no coração do seu povo, especialmente no coração dos jovens e das crianças que estão ouvindo este estudo. Oro, querido Deus, para que tu os abençoes e os fortaleças, para que sejam verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.